Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais uma semana começando, né? Semana 9. Nós iniciando aqui nessa segunda-feira, dia 26 de fevereiro. E nós vamos ler Números capítulo 7. Eu ia falar Levítico 7. Números capítulo 7. É um capítulo bem extenso, então por isso que foi separado somente esse capítulo para a gente ler hoje. E nós vamos meditar então no que o Senhor está falando. Números capítulo 7 diz assim: Quando Moisés acabou de armar o tabernáculo, ele o ungiu e o consagrou, juntamente com todos os seus utensílios. Também ungiu e consagrou o altar com todos os seus utensílios. Então os líderes de Israel, os chefes das famílias, que eram os líderes das tribos encarregados do recenseamento, apresentaram ofertas. Trouxeram as suas dádivas ao Senhor: 6 carroças cobertas e 12 bois, um boi de cada líder e uma carroça de cada 2 líderes, e as apresentaram diante do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés: aceite as ofertas deles, para que sejam usadas no trabalho da tenda do encontro. Entregue-as aos levitas, conforme exigir o trabalho de cada homem. Então Moisés recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigia o trabalho deles, e 4 carroças e 8 bois aos meraritas, conforme exigia o trabalho deles. Estavam todos sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Mas aos coatitas Moisés não deu nada, pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Quando o altar foi ungido, os líderes trouxeram as suas ofertas para a dedicação do altar e as apresentaram diante dele. Pois o Senhor tinha dito a Moisés: cada dia um líder deverá trazer a sua oferta para a dedicação do altar. No primeiro dia, Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zoar e líder de Issacar, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Zoar. No terceiro dia, Eliabe, filho de Elon, o líder de Zebulon, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia, Elisur, filho de Sedeur, o líder de Ruben, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado,
e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No 5º dia, Selumiel, filho de Zurizadai e líder de Simeão, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No 6º dia, Eliasaf, filho de Deuel, o líder de Gade, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No 7º dia, Elisama, filho de Amiúde, o líder de Efraim, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambos pesados, com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, Gamaliel, filho de Pedazur, o líder de Manassés, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No 9º dia, Abidã, filho de Gideone, o líder de Benjamim, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia, Aiezer, filho de Amizadai, o líder de Dan, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No 11º dia, Pagiel, filho de Ocrã e líder de Aser, trouxe a sua oferta.
A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, Aira, filho de Enã e líder de Naphtali, trouxe a sua oferta. A oferta dele foi um prato de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambos pesados, com base no peso padrão do santuário, cada um cheio da melhor farinha amassada com óleo, como oferta de cereal, uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Aira, filho de Enã. Essas foram as ofertas dos líderes israelitas para a dedicação do altar, quando este foi ungido. Ao todo foram 12 pratos de prata, 12 bacias de prata para as aspersões, 12 vasilhas de ouro. Cada prato de prata pesava 1,560 kg. Cada bacia para as aspersões pesava 840 gramas. O total de peças de prata pesava 28 quilos e 800 gramas, com base no peso padrão do santuário. As 12 vasilhas de ouro, cheias de incenso, pesavam cada uma 120 gramas, com base no peso padrão do santuário. O total de vasilhas de ouro pesava 1,440 kg. O total de animais oferecidos em holocausto foi 12 novilhos, 12 carneiros e 12 cordeiros de 1 ano, juntamente com as ofertas de cereal. 12 bodes foram trazidos para oferta pelo pecado. O total de animais oferecidos em sacrifício de comunhão foi 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros de 1 ano. Foram essas as ofertas trazidas para a dedicação do altar depois que este foi ungido. Quando entrava na tenda do encontro para falar com o Senhor, Moisés ouvia a voz que lhe falava do meio dos 2 querubins em cima da tampa da Arca da Aliança. Era assim que o Senhor falava com ele. Capítulo 7 é uma repetição constante, né? A gente percebe aqui a respeito do que os líderes das 12 tribos trouxeram como primeira oferta quando o altar foi inaugurado por Moisés ali no tabernáculo, né? Então, cada líder, cada um dos 12 líderes das tribos de Israel trouxe a mesma oferta. Não houve diferença alguma nas ofertas trazidas. Então, cada dia desses 12 dias do início dessa consagração do altar, cada líder trouxe a sua oferta, consagrando ali a sua tribo, né? Fazendo com que a sua tribo participasse ali daquela oferta de comunhão, oferta pelo pecado, do holocausto. Eles fizeram todos os rituais necessários para cada tribo oferecido ali naquele momento. E aí fala no finalzinho que quando Moisés entrava na tenda do encontro, o Senhor falava com ele do meio dos querubins, a tampa, né, da propiciação que está em cima da arca. Era dali que o Senhor falava. É uma maneira de o Senhor mostrar que ele fala conosco no lugar mais escondido, né, que é lá no Santo dos Santos, que é a representação do nosso espírito. E ele fala ali no nosso espírito de maneira tão simples, mas tão poderosa ao mesmo tempo, né? No meio dos querubins, o Senhor se apresentava ali para Moisés, falava com ele de maneira poderosa. Era assim que o Senhor se manifestava para Moisés ali na tenda do encontro. No lugar que somente o sumo sacerdote, né, poderia entrar uma vez por ano, Moisés tinha total liberdade para entrar e falar com o Senhor e o Senhor falar com ele. Tamanha era, né, a intimidade e o chamado que o Senhor tinha na vida de Moisés, a tipologia de Cristo, né? Ele tem todo acesso ao Pai, ele tem todo acesso a esse lugar de intimidade com o Pai. O Pai fala com ele de maneira pessoal e profunda. Amém, queridos? Então, começamos bem essa segunda-feira com esse texto, falando sobre essa consagração do altar,
das 12 tribos participando dessa oferta. E eu creio que durante toda essa semana o Espírito Santo vai continuar falando conosco. Parece difícil, parece estranho, parece sem sentido cada uma dessas leituras, mas eu quero te dizer que tudo tem um porquê. E se nós perseverarmos, o Espírito Santo ele é poderoso para nos instruir, falar conosco, nos dar a instrução sobre cada texto no momento oportuno. Às vezes, nesse momento da nossa vida, isso não faz sentido, mas talvez em algum momento o Espírito Santo faça uma correlação com tudo aquilo que a gente tem lido. Então não desista, não pule, não deixe esses dias para trás, né? Faça tudo conforme o Senhor tem deixado nas Escrituras para nós lermos. Todo o livro, ele é totalmente inspirado pelo Espírito Santo. E o Senhor não diria da forma que ele disse aqui se não fosse para que nós pudéssemos ler, para que nós pudéssemos nos deleitar nessa palavra. Amém, queridos? Deus abençoe, ótima segunda-feira. E amanhã, se Deus quiser, a gente continua aqui a partir do capítulo 8. Deus abençoe.